casa, hoje eu tirei a manhã pra cuidar de mim, vocês viram, né? Fiz o cabelo. Isso é raridade, gente. Eu cortei o cabelo a última vez tem 1 ano. Já falei pra vocês que isso aqui é maternidade real. Então assim, eu sou Roberta Nascimento, eu tô renascendo das cinzas. E contando pra vocês toda a minha maternidade, né? Como que foi tudo isso. Alguns devem ter se chocado com o primeiro vídeo. Pra quem me conhece hoje, pra quem conhece a profissional de hoje, que é doula, que acompanha partos, que é personal voltada para gestantes, que tem um estilo de vida super saudável, ativo com os filhos, que corre, que malha, que joga tênis, que surfa, que faz um monte de coisa. E eu quero dizer pra vocês que é isso, gente. A maternidade, ela transforma você, que a gente não tem uma regra, não existem rótulos. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Para seguir numa maternidade. E que a gente sempre vai ter segundas oportunidades. E sempre vão ter grandes erros e acertos na maternidade. Como muitas mulheres, eu não tinha muita consciência em relação ao parto normal, né, de fato. Então a gente tem várias nomenclaturas, vamos dizer assim, hoje, que as pessoas confundem muito. E que com o tempo eu fui entendendo, com o tempo eu fui estudando o assunto e fui me mudando mesmo, fui me transformando, gerando mais consciência. E com certeza você deve estar se perguntando como que isso aconteceu. Naturalmente foi com informação. Mas sabe que nem sempre, pelo menos na minha prática, né, lidando com mães, com mulheres grávidas, eu acho que nem todas precisam de tanta informação técnica da coisa, sabe? Eu já vi algumas coisas bem interessantes acontecerem quando você fica mais no raso, né? Porque quando a gente tem muita informação, a gente fica muito no controle. Mas enfim, eu não entendia muita diferença de parto normal para parto natural, para parto humanizado. Hoje a gente já trabalha o conceito parto com respeito. Então, a gente tem algumas nomenclaturas pra gente tentar entender. Em relação à cesariana eletiva, que é a cesariana marcada, com dia e hora marcado, determinado pelo médico, que normalmente acontece entre 38 e 40 semanas de gestação. E a cesariana intraparto, que é em trabalho de parto. Então, assim, são muitos conceitos que todo mundo confunde muito. E que eu quero tentar esclarecer para vocês como é que foi essa minha mudança de consciência, de como foi que eu comecei a entender de tudo isso como uma mãe normal. Esquece o lado Roberta profissional, porque na verdade eu fui tentando entender e sentir tudo isso como mãe. Eu tô até aqui no quarto do Lorenzo hoje para poder trazer para vocês um pouco da minha realidade com ele, sabe? Porque foi tudo muito diferente. As coisas foram mudando dentro de mim. E eu vou contar pra vocês, assim, desde o momento que eu contei um pouco no primeiro vídeo, né? Que ele saiu de dentro de mim. E o impacto da criança já ir pro berçário e eu me sentir sozinha. Hello, darkness, my old friend. Foi uma das coisas que mais me deixou mal. Então eu preciso contar um pouco pra vocês de como que foi esse pós-parto. Do que começou a bater, quais as chaves que começaram a cair para eu chegar onde eu cheguei hoje como profissional, como mãe, como doula, como personal gestante, como uma pessoa que é uma influenciadora de mães em estilo de vida, em parto, em várias questões. E para mim foi uma caminhada, foi uma trajetória, né? Então eu quero contar para vocês como que foi essa trajetória, tá bom? Vamos lá? Eu vou contar. Então, como é que foi isso, né? Tipo, o Lourenço nasceu, saiu de dentro de mim, uma cesariana marcada, com dia e hora marcado, uma cesariana eletiva. Durante o processo ali da finalização da cesariana, eu me senti muito mal. Mas assim, era incapaz de falar alguma coisa, ou de questionar alguma coisa. Afinal de contas, eu nem sabia como que era esse processo. Eu nem sabia se estava certo, se estava errado, não se questionava isso.
né? A Lorenzo nasceu em 2009, março de 2009. Eu não tinha uma pessoa como eu aqui, que tô falando pra você como que acontece. Hoje em dia a gente tem várias mães falando, né, se colocando, se expondo pra tentar ajudar outras mães. A gente não tinha as redes sociais tão ativas. Primeiro que não existia nem Facebook nem Instagram. Era da época do Orkut, onde a gente só colocava fotinhos e tal, dava notícia. E assim, depois de uma gravidez romântica, onde você sai daquela obrigação social de que você teve um filho e que você ama seu filho incondicionalmente, né? De que seu filho nasceu e você já o ama. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui nesse vídeo é que, porra, isso não acontece sempre, cara. De boa. E não aconteceu pra mim no primeiro filho. E não aconteceu por diversas razões que hoje eu vejo com muita clareza, né? Não porque eu era muito nova, não porque, bem honesta, o Lorenzo foi um filho planejado, mas ele foi um filho planejado na razão. Vocês conseguem entender isso? Sabe aquela história que todo mundo fala, que é meio brega, mas que é real? E hoje eu vejo que é muito real. E eu vejo, em relação às outras mulheres, eu vejo que isso é real de verdade. Que é o desejo, que é o tal do sininho da maternidade, ó. Quando o sininho da maternidade bate. Então, faz muita diferença. E com o Lorenzo não foi assim. Ah, Roberta, você desejou? Eu desejei muito. Eu queria muito. Eu curti pra caramba a gravidez dele. Eu era muito nova, eu tinha 23 anos. Eu tava saindo da faculdade. Eu super curti a ideia de ser mãe, até porque eu já queria trabalhar com o público que eu trabalho hoje. Eu tinha um pouco de dúvida se eu ia trabalhar com criança ou com mãe. Um dia eu explico um pouco mais sobre essas minhas indecisões de carreira, que são bem interessantes, mas que todas chegam no mesmo lugar. Mas eu tinha essa coisa dentro de mim de ser mãe e assim, não é a mesma coisa que foi da Mel. Eu não tinha acho que maturidade ainda pra questionar as coisas, eu ainda era muito menina, eu ainda era muito filha, na verdade. E não conseguia me posicionar muito como mãe. Tipo, hoje num parto, jamais aconteceriam coisas que já aconteceram no primeiro e no segundo parto. Jamais. Não vão acontecer porque é uma outra maturidade, é uma outra vivência. Então, assim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, gente, de um filho pro outro, a gente pode mudar um padrão de consciência, sim. E o que eu tenho percebido que tá me incomodando como profissional e como mãe? Cada vez mais a gente tá falando de parto, cada vez mais a gente tá falando de parto humanizado, de parto natural, da consciência de respeitar o fisiológico do trabalho de parto e do nascimento, principalmente para a qualidade de vida de mãe e bebê, para a relação afetiva, porque é isso que nós estamos falando nesse primeiro ponto. Sim, faz muito sentido, mas que tá de uma maneira muito agressiva. A gente tá saindo de um extremo oposto. Eu tô vendo muito isso. Mas eu vejo isso hoje. Como que foi isso há um tempo atrás, né? Então a primeira coisa que me incomodou muito foi essa sensação de pegar o filho e... curti. Amamentei. Mas a amamentação até pra mim, com o Lorenzo, foi mais pesada, foi menos prazerosa. Passou mais por um lugar da obrigação. Até porque eu tinha uma questão com a amamentação bem particular. Vai com certeza rolar um outro vídeo sobre isso. Então eu tinha meio que uma coisa que eu tinha que fazer. Principalmente porque eu tinha consciência de que eu não tive o parto que eu queria ter, sabe? Essa consciência eu tinha. Que eu não lutei pelo parto que eu queria. Que eu me deixei levar, fui convencida por uma coisa que eu não queria. Cara, eu não falava isso pra ninguém. Eu não contava isso nem pro meu travesseiro. Mas aquela sensação ficava ali, sabe? E toda vez que eu via, eu acho que o mais impactante foi quando eu via o vídeo do parto do Lorenzo. Quando eu via os vídeos de parto dele, eu chorava, gente. Mas eu chorava tanto. E quando eu via o meu filho chorando absurdamente, assim, no berçário, e ninguém fazendo nada, eu via a forma como ele foi recebido nesse mundo, que eu fui assim, nossa, não era isso que eu imaginava pro nascimento do meu filho. E aquilo me machucou muito. E ao mesmo tempo, por eu ter vivido uma cesariana marcada, o processo fisiológico ele não aconteceu. Até o hormonal, né, o processo fisiológico ele não aconteceu, ele não foi respeitado. Naturalmente, que todo o processo de cair a ficha do nascimento do bebê, o processo da amamentação acontecer de uma maneira mais natural, a recuperação do corpo, foi tudo muito mais lento. E isso é muito fácil da gente entender e do que está cada vez mais se debatendo, da importância desse trabalho de parto. E a partir disso, de todas as dificuldades que eu comecei a viver
emocionalmente, porque sim, eu tive um pouco de depressão pós-parto. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, mas que me afetou bastante. Eu me recuperei muito bem da cesárea. Eu era nova, ativa, praticava atividade física, naturalmente eu me recuperei muito bem da cirurgia em si, mas emocionalmente não. E poucas pessoas percebem que isso tá acontecendo com a mãe, porque na verdade não é politicamente correto, não é politicamente aceitável. Imagina, e você não se sente confortável de falar pra ninguém que você não tá se sentindo bem, que você não tá tendo esse amor incondicional que todo mundo fala quando o bebê nasce, e que você tá achando estranho, você tá se sentindo estranho, tá se sentindo triste, que horas você quer chorar horrores, horas você quer rir, e uma hora você tá bem, e outra hora você tá mal, aí tipo... milhões de visitas na sua casa e você tendo que se fazer de boa moça, de boa anfitriã, no momento que, porra, tu não tá entendendo nem o que tá acontecendo com você, que você tá tendo uma crise de identidade, que você tá se sentindo uma vaca leiteira com os peitos doendo. Palhaçada! Caraca, eu lembro Nitidamente, tipo, não tinha esse apoio de consultoria de amamentação, porque hoje você vai na internet, você encontra consultor de amamentação. Gente, mudou muito, não era assim. Não tinha, eu lembro nitidamente que eu queria uma consultora de amamentação pra me ajudar e não tinha. Então você ouvia palpite de todos os lados que você possa imaginar. Eu com a fase da pojadura, né, que é a fase que dá aquela descida do leite, pá, aí eu ficava lá toda errada, no banho quente, tentando tirar porque doía muito. Aí me vieram com aquela, gente, aquela bombinha sem vergonha de farmácia que dói pra caralho, aquele negócio. O que é aquilo, gente? Aquilo não é de Deus, não. Aquilo ali que inventou foi homem. E você merece ir pra aquele lugar mesmo. Aí tava eu lá, né? Tipo, água quente, chorando, gente. A lágrima caía, assim, ó. Aí eu só piorava a situação, porque, tipo, produzia cada vez mais a porra do negócio. Gente, eu me sentia uma vaca leiteira. E ninguém entendia. Tipo, o meu humor, nossa, todo mundo me vê sempre muito bem-humorada. Inclusive, é uma coisa que todo mundo fala, Nossa, tá sempre de bom humor, tá, não sei o quê. mas, cara, foi um momento, assim, que, nossa senhora, muito mau humor. Muito mau humor. porque é uma crise muito grande de identidade, é uma crise, é uma transformação, e você não entende, o seu filho caiu de paraquedas no seu colo, tipo assim, pá, agora eu virei mãe. Fudeu. E agora? Faz o que com essa criança? Não sei. O que eu vou fazer com essa criança? Teve uma preparação, né, do organismo para aquilo, de hormônios para isso, do emocional para aquilo, de sentir uma dor. Sim, porque a gente tem medo da dor. Quantas mulheres têm medo da dor no trabalho de parto? E eu não fui diferente. E depois de um tempo, eu fui me conscientizando que no fundo eu não bati de frente lá né, no parto do Lorenzo, porque eu morria de medo. Então assim, eu aceitei por ignorância. Eu aceitei porque eu achava que isso era um problema do médico, não era um problema meu. A primeira coisa, eu tive que me colocar no lugar, no meu erro. O que eu poderia ter feito diferente? Pelo que eu poderia ter batalhado? O que eu poderia ter entendido mais ou ido ler mais para poder realmente ter esse parto mais fisiológico, né? Já que assim, eu entendia que com certeza era melhor para mim e para o meu filho ter um parto normal. Mas o conceito, a base, gente, eu não tinha. A verdade é que eu não tinha. Eu não batalhei por aquilo. Simples assim. E isso foi mudando, né? Eu fui sentindo isso. Eu fui tendo essas angústias, né? Foram se criando. Passou um tempo esquecido na gaveta. Na verdade, muito tempo esquecido na gaveta. E eu acho, inclusive, que o fato de eu ter demorado tanto para ter filho, não só pela questão profissional, que eu queria me estabilizar mais profissionalmente, mas eu acho que é porque eu não queria lidar com isso. Muito próximo de quando eu comecei a pensar em ter o segundo filho, foi que eu comecei a revirar essa história. Aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar, comecei a observar o movimento que estava acontecendo no mundo em relação à divulgação de um parto natural, fisiológico, humanizado, onde eu comecei a ver o movimento feminista, o movimento das mulheres do parto ecológico. Foi onde eu comecei a entrar em contato com tudo isso. E claro que não poderia deixar de ter uma grande mãe que me levou para isso. E que foi uma aluna minha. Teve sim uma grande pessoa me ajudando nesse processo.
a enxergar melhor, me servir de referência, para trocar ideia, para conversar. É sempre muito bacana você ter alguém para conversar. Eu não vou dizer se espelhar, porque se espelhar é bem ruim. Principalmente se você projetar o seu parto, o nascimento do seu filho, no nascimento de outra pessoa. Isso é uma coisa até que eu tenho visto bastante, que me preocupa. E se você tá vivendo esse mundo, né, esses questionamentos, questionando suas escolhas, não projeta o seu parto no parto de ninguém. Mas é legal a gente trocar ideia, legal a gente trocar informação. A gente tem mulheres parideiras aí que fazem... Seu. Mas para a maioria não é assim que acontece. Então a gente tem que começar a conversar sim, para a gente quebrar um pouco dessa cultura. Porque é fato que a gente está vindo de uma cultura que as nossas mães viveram cesarianas, né? Então a gente não tem tantas histórias bacanas de parto assim para compartilhar com as pessoas que vieram da nossa filha, as nossas avós, que na verdade, historicamente, né, é uma geração que viveu o parto normal, mas viveram partos violentos, com muitas intervenções desnecessárias, que hoje já se questiona isso. As nossas mães vieram de cesarianas marcadas, a grande maioria, foi bem uma época da medicina tecnicista, né? Onde a gente tentou organizar a medicina, então realmente fica difícil você conseguir ter uma experiência positiva de parto. E na nossa geração de mulheres, a gente está começando a ter mães que tiveram partos bacanas. E eu tive uma aluna que foi uma das primeiras que me trouxe uma experiência bacana, que nem foi tão bacana assim, na verdade, o primeiro parto dela, que foi a Bianca. Bianca, beijo se você estiver vendo meu vídeo. Inclusive, eu vou te mandar o vídeo porque você foi muito importante na minha vida. Realmente ela foi muito decisiva. Isso, gente, foi em 2013 que ela veio treinar comigo. E eu tava começando a pensar em engravidar da Melzinha. E foi muito importante, porque ela abriu o meu mundo, assim. Ela teve o primeiro parto normal, mas que aconteceram algumas intervenções com um médico que tem um conceito de um parto natural, que teve doula, enfim, que aconteceram várias coisas que pra ela não foram tão legais. Que é o que a gente sempre falava, né? Era a verdade dela naquele momento. Assim como o meu primeiro parto era a minha verdade naquele momento, era aquilo que eu dava conta naquele momento. E eu acho que é isso que tá faltando, a gente respeitar a verdade de cada mulher. Tá me incomodando muito ver que a gente saiu de um protocolo de parto cesariana e eu vejo, desculpem as doulas e a galera de parto natural, a gente tá saindo para um outro protocolo de parto natural. Onde tem que acontecer isso, tem que acontecer isso, tem que ser assim, tem que ter doula, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o que lá. E cara, não é assim. Vamos respeitar o individual, vamos respeitar a história de cada mulher, vamos respeitar a relação que cada mulher tem com esse corpo, a relação que ela tem com essa família, com o emocional. E com a Bianca, a gente trocando muita conversa, muita coisa, a gente foi vendo isso. E foi ela que me apresentou os primeiros livros desse universo para eu ler, para eu entender. Ela era super ativista do parto natural. Ela conversava demais comigo. Ela me deu o DVD do Renascimento do Parto para eu poder ter para mim, eu tenho ele até hoje. Inclusive, é um bom filme de se ver. Claro que fazendo as suas observações, tendo suas críticas e pensando. Não é tudo que tá ali que você tem que de fato absorver. E foi uma aluna que me trouxe isso, foi uma aluna que foi me despertando esse desejo. E dali por diante, eu comecei a fazer vários cursos voltados para a área do nascimento, para a área do parto fisiológico, do parto ecológico. Eu fiz cursos voltados para obstetrícia mesmo, para eu poder entender, porque afinal de contas eu recebi essas mulheres que desejavam partos normais e que, como eu, 99,9% das mulheres não tinham esse parto desejado. O que acontecia nesse meio do caminho que elas se perdiam? O nome doula, a profissão doula, ainda é uma profissão que não é aceita com facilidade. Até porque existe uma bandeira de que doula é para as mulheres que querem ter partos normais, vaginais, naturais. Né? Então, caramba, não, isso não é pra mim. E caramba, é pra você, porque na verdade, se você olhar a raiz do que é ser doula, doula é aquela mulher que dá apoio para outra mulher. É a que traz informação, é a que ajuda a você entender o que você quer para esse parto. Então é que ela vai te dar apoio emocional, que vai segurar a sua mão,
que vai te levar até o fim, para a melhor experiência possível de parto para você, para uma experiência positiva. Só que é o que eu tô falando, infelizmente, ainda tá tudo muito desequilibrado, ainda tá tudo muito confuso. E a minha cabeça ela foi mudando, mas eu também não tava na verdade absoluta de tudo que o parto natural dizia. Eu ainda tinha meus medos, eu ainda tinha minhas travas, mas eu mudei meu padrão de consciência, eu já comecei a entender que o parto fisiológico era o melhor pra mim, era o melhor pro meu bebê, era o que eu iria escolher, né, pro meu segundo filho, pro nascimento do meu segundo filho, que eu ia querer viver realmente a oportunidade de vivenciar um trabalho de parto, de vivenciar um parto mais natural possível. Foi a minha escolha, né? E quando eu vi o nascimento do segundo filho da Bianca acontecer de uma maneira super rápida, super bonita e num parto natural, né? Eu fiquei realmente encantada por tudo aquilo, mas ainda assim eu tinha muito medo e que eu fui tentando trabalhar. Mas assim, o que mais importante que eu quero fechar nesse vídeo de hoje é parto humanizado. Parto é um parto com respeito. Não importa se é um parto natural, vaginal, se é um parto cesariana, parto humanizado é o que todo parto deve ser. São condutas de respeito com a gente. Para não se repetir o que aconteceu no meu primeiro parto, que, gente, acontece demais ainda. Como assim? E se você tá no meio de uma cesariana e os médicos estarem falando do que eles vão jantar, tratar como um objeto, como mais um número. Cara, é o nascimento do seu filho. É uma coisa que vai te marcar pro resto da vida. Como assim o seu filho sair da sua barriga, desde que não tenha, óbvio, nenhum problema que justifique ele ser atendido imediatamente pelo pediatra? Por que ele não vem pro seu colo? Por que ele não vem? Pode até ser que ele não mame de primeira, porque isso é comum, ele não mamar de primeira. O seio materno, o colo materno é o que regula, não tem incubadora melhor. Isso é estudo, é científico, sabe? O que nós mulheres temos que começar a exigir das condutas médicas e dos protocolos hospitalares, isso tá na nossa mão, sim, é falar pra eles assim: olha, temos evidências científicas de que isso é o melhor pro nosso filho. E isso gera afeto. Quando gera afeto, aumenta as oportunidades de você gerar vínculo afetivo com seu filho. Se aumentou a oportunidade de gerar vínculo afetivo, a gente diminui os índices de depressão pós-parto. Não tem como não defender um parto fisiológico, gente. Desculpa, mas isso já caiu por terra. É inaceitável realmente a gente ir para cesarianas marcadas. Existem etapas do trabalho de parto. Então a gente tem que trabalhar sim o que acontece, não existe uma fórmula para isso, mas quais são as coisas que podem vir a acontecer e a gente está preparado para aquilo que você dá conta. E você está preparada para dizer, ó, até aqui ok, daqui não. Mas que as suas escolhas sejam escolhas conscientes. Consciente do que é melhor para você, do que é melhor para seu filho, do que é melhor para sua família. Mas não aceitar o que o médico disse como regra. Porque hoje, infelizmente, na medicina, a gente não tem uma postura unificada. E sim, a gente tem que buscar os médicos que se identifiquem com aquilo que a gente acredita. Assim como em atividade física, né? Vou puxar rapidinho minha sardinha pro meu lado pra gente fechar o vídeo. Em atividade física, quando alguém me pergunta, meu obstetra não permite que eu faça atividade física, aí eu pergunto, cara, mas fazer atividade física pra você é importante? Aí a pessoa, tá me fazendo falta. Eu, então, troca de obstetra. Busca um obstetra que seja a favor que você treine, desde que esteja tudo bem com você e com seu bebê. Então, o vídeo de hoje foi para mostrar para vocês que todo mundo tem direito a uma segunda chance, que em tudo que a gente faz na vida, a gente tem sim o poder de mudar e de transformar. Então só depende de você, depende do seu desejo, depende do que você quer. Se é na atividade física, lindo, venha para atividade física. Se a sua gravidez está saudável, se o teu médico te permite, se está tudo bem com o seu bebê, a gestação pode ser sim uma grande oportunidade de você começar um estilo de vida mais saudável. Você pode ter uma mudança de consciência de parto, de nascimento, de um filho para outro. Você tem que saber o que você dá conta. E não ir pela bandeira dos outros, e não ir porque a fulana disse que é melhor assim, porque o parto natural é sem anestesia, então eu tenho que ir. Conversa com a sua equipe. Se abra, fala dos seus medos, trabalhe os seus medos em relação a tudo isso, sabe? Muda, busca informação. Gente, manda comentário pra mim, me pergunta. Eu tô disposta a ajudar vocês no que eu vivi,
no que eu vivo como profissional, porque eu vivo com muitas mulheres o dia inteiro, e eu posso ajudar muito passando da minha experiência, da experiência do que eu vivo no meu dia a dia. E é pra isso que eu tô aqui, tá bom? Então se você gostou, curta o meu vídeo, manda pras amigas, compartilha se você tem alguma amiga grávida. Se você não tá grávida, vamos lá, vamos começar a preparar um pouco de tudo isso para que você possa engravidar com um nível de consciência melhor sobre tudo isso que acontece na maternidade, nessa maternidade moderna, com tanta coisa acontecendo. E é isso, gente. Até semana que vem, até o nosso próximo vídeo, ó.